Quem vem para o café? Hoje nós trouxemos doutora Andressa Ferro, terapeuta ocupacional. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a terapia ocupacional. O que significa? Qual a importância da terapia ocupacional? Certo. A terapia ocupacional, ela é uma área muito ampla, certo? Hoje eu estou voltada mais para atendimento com crianças tanto com atraso no desenvolvimento ou crianças atípicas que precisam de alguma estimulação no seu desenvolvimento. Então, o que é que você queria saber mais, assim, algum direcionamento? Hoje, qual o tipo de transtorno que você lida mais lá na clínica, que você está trabalhando mais com ele, que é mais assíduo? Né? As crianças chegam lá hoje representando mais quais tipos de transtorno? Certo. Hoje chega muito casos de crianças com queixas, com suspeita de autismo, né? Então, às vezes, realmente é diagnosticado o autismo e às vezes não, às vezes é só um atraso. Que o que vem causando muito atraso hoje nas crianças são as telas, né? Celular, TV, isso eu bato muito na tecla com os pais, porque é uma coisa que traz o atraso do desenvolvimento da criança. Exatamente, é um tema que tem sido bem corriqueiro, né? Inclusive, como também eu faço parte da educação, né? A gente tem trabalhado muito isso em sala de aula a respeito das telas. E crianças com ansiedade. Já chegou lá muitos casos de crianças com ansiedade? Chega, mas aí eu direciono para a psicologia, né? As psicólogas é quem trabalha. Já vai para a psicologia. Já direciono para elas, porque elas quem trabalha essa questão de ansiedade, de comportamental, aí eu direciono para as psicólogas. Hoje, o seu trabalho você está desenvolvendo na Sensory Clinic, não é isso? Isso. Fale um pouquinho da clínica para a gente. Certo. A Sensory Clinic ela é uma clínica nova, né? Tem 2 meses que foi inaugurada e lá a gente atende, tem uma equipe completa para atender crianças com atraso no desenvolvimento ou crianças atípicas, né? Que é no caso autismo e outras patologias. E aí a gente Quais são os profissionais que estão lá trabalhando com você na clínica? Tem eu como terapeuta ocupacional, aí tem fono, tem psicóloga, tem psicopedagogo, psicomotricista, musicoterapeuta, tem toda a equipe que a criança precisa no seu desenvolvimento. Então, chegando lá no espaço, o papai e a mamãe identificou que a criancinha precisa de ajuda, precisa de auxílio, procurar a Sensory Clinic, que lá vai ter todos os profissionais especializados para atender, né? Assim, isso. Que coisa tão boa. E nós aqui em Garanhuns estávamos precisando realmente de um espaço que trabalhasse com o profissionalismo da doutora Andressa Ferro e de todos aqueles que fazem parte da sua equipe. Vamos falar um pouquinho agora sobre, dia 2 de abril, né? É o Dia Mundial do Autismo. Fala um pouquinho sobre esse transtorno, porque ainda existem muitas pessoas que têm aquela falta de entendimento, né, sobre o autista. Muitas crianças hoje ainda são diagnosticadas autistas e não são autistas, e tem crianças que são autistas e que não têm um diagnóstico. A gente vive essa dura realidade. É verdade. Sim? Hoje em dia, como eu disse, chega crianças lá na clínica com suspeita de autismo, né? Às vezes realmente é autismo, às vezes é só o atraso. E aí, eu sou meio contra uma criança ir já no atendimento e o médico já diagnosticar é autista, sem antes fazer uma terapia. Ele precisa ser estimulado, precisa passar por terapias. Isso é feito uma anamnese, né? Isso. Para alguns meses, para ver se a criança realmente vai evoluir ou se realmente ele tem o autismo, né? Então, a gente está aí, como você falou, alguns são diagnosticados que realmente não tem o autismo, né? E alguns passam despercebidos e tem o autismo, né? Às vezes um autismo do grau leve e aí passa realmente despercebido, né? A gente não consegue... O médico, né? Porque quem dá o diagnóstico é o médico, ele não consegue diagnosticar por ser tão leve, né? A criança consegue socializar, mas tem alguma alteraçãozinha que a criança está sofrendo ali, né? Que é do autismo. Quais os primeiros sinais que os pais podem observar para dizer assim, minha criança, meu filho, está apresentando algo que não seria de uma criança atípica?
como é que ele pode buscar dar esse primeiro passo para uma ajuda? Se você vê que a sua criança tem por volta de 2 anos e ela não consegue interagir com outras crianças, não consegue ter um contato visual com os pais ou com outros adultos, não se interessa por brinquedos, tem movimentos estereotipados, tipo repetidos, né? Movimento nas mãos, fica girando, o atraso na fala. Então, isso já são sinais, né? O pai já pode ligar uma luzinha e preciso procurar um profissional, que são sinais que a criança tem algum atraso ou tem característica de autismo, né? Hoje em dia também muitas crianças têm apresentado, eu acredito, né, que seja devido à pandemia, porque por mais que a gente já nem lembre tanto que passamos por ela, a gente ainda tem muito vestígios da pandemia. Tem. E as crianças de hoje são o refúgio dela, né? Porque passaram 2 anos em casa e ficou aquela sequela, né, da pandemia. Hoje a gente vê crianças agressivas, né? Crianças que não respeitam, que tem assim aquela respostinha na ponta da língua. E hoje muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TOD. Isso. Né? Que na nossa época de infância não existia, né? O TOD, né? Era criança mal educada. Exatamente, antes era mal educada mesmo, não tinha jeito, e o psicólogo era uma havaiana, né? Como tem até um meme no Instagram que fala isso. Mas que hoje as crianças são diagnosticadas com TOD. Né? Fala um pouquinho do TOD pra gente. Então, o TOD, geralmente a criança, ela tem aquela agressão mais com os pais, né? Com quem convive diariamente com ele, que são os pais. Eu atendo crianças com TOD, então a criança chega no meu consultório, ela me obedece, ela consegue fazer toda a sessão sem agressão, sem estar batendo de frente. Aí os pais é quem sofre isso aí, né? Então, realmente, hoje está sendo diagnosticado muitas crianças com TOD. E quem sofre são os pais. Geralmente são as pessoas que estão ali com eles no dia a dia. Né? Do dia a dia. Ano passado, em sala de aula, eu tive uma criança que era diagnosticada com TOD. E para mim, ele era ótimo. Né? E para as pessoas que não sabem, o TOD é quem tem a criança que tem um transtorno opositor. Né? Ele é contra tudo que você fala, ele é do contra. Então, você precisa ter aquele balanço, né? De estar errado, você saber que é errado, mas você está ali sempre balanceando, né? E apoiando ele e mostrando outro meio, né? Outras vertentes, sempre vigiando para que ele não venha, porque tem uns que são bem agressivos mesmo, né? Eles estão sempre, como seria, do contra, né? Do contra, principalmente com os pais, né? Com a gente que atende, eles aceitam, eles obedecem, mas são carinhosos, né? Mas aí já é um alerta, né? E quanto antes começar o tratamento, melhor, né? Porque você pegar já um adolescentezinho para tratar um TOD é bem complicado. Era o que eu ia comentar agora. Enquanto é criança, papai e mamãe vai deixar passando porque meu filho é pequenininho e vai mudar. E quando cresce que não muda, né? Quando já está partindo ali da adolescência, já está se tornando um jovem, como é que esses pais precisam proceder? Quando chega jovem, assim, para mim, eu não atendo mais. Eu mando para um psicólogo. Porque eu acho que esse comportamental, quem vai trabalhar é a psicóloga. Eu não consigo mais, a não ser que esteja alguma alteração, alguma coisa que ele não esteja conseguindo. Que já tenha sido acompanhado por você. Não esteja conseguindo nas suas atividades do dia a dia, né? Que eu trabalho com AVDs, né? Então, se for assim, questão da rotina, das atividades do dia a dia, aí eu consigo trabalhar. Mas se for só comportamental, eu encaminho para a psicóloga. Porque ela que vai conseguir realmente trabalhar isso nele. Então, hoje, a criança, ela sendo tratada, sendo cuidada, né, desde a sua primeira infância, né, quando aparecer os primeiros sinais, é o correto, porque se deixar para depois, com certeza, as consequências serão bem maiores. É sempre mais difícil você começar tarde, né, o tratamento tarde. Começar desde criancinha, menorzinho, 2 anos, 3 anos, você consegue ter uma evolução boa. Com o passar dos anos, a criança vai tendo suas vontades, eu quero fazer isso, então fica mais difícil. E também fica os costumes, não é? Já. Deixando os transtornos um pouquinho de lado,
Aí vamos lá para aquelas crianças que têm o desenvolvimento atrasado, mas que não apresentam nenhum tipo de transtorno. É simplesmente o tempinho dela, porque geralmente eu digo assim, que criança é igual pipoca. A gente bota um milho no fogo tudo ao mesmo tempo, mas cada milho estoura no seu tempo, né? E toda criança tem o seu tempo de desenvolvimento. E tem aquela criança que tem um atraso no desenvolvimento. Como a gente deve lidar, como os pais precisam lidar com essas crianças, porque você tem o seu filho, aí você vê que outra criancinha tem a mesma idade, já está lendo, já está escrevendo, você fica um pouquinho frustrado como pai, né? Porque você sempre quer que o seu filho acompanhe ou que seja melhor. Os outros, né? Mas assim, cada criança é única, né? Como você falou, mas e a gente não pode estar comparando muito, né? Meu filho faz isso, o filho de fulana faz isso. Cada criança tem seu tempo, mas a gente não pode dizer, vou esperar, porque tem gente que diz, espera, é o tempo dele. Ele vai falar depois, ele está com atraso, mas ele vai falar. A gente não pode esperar, porque, e principalmente o dia, dos dias como estão, é uma correria e a criança vai ficando atrasada, não fala, chega a 3 anos sem falar, sem desenvolver o motor bem, sem conseguir correr, tudo tropeça. Então, assim, quando você vê, meu filho está atrasado, vou procurar um profissional. O profissional vai fazer a avaliação. Se ele necessitar de algumas terapias, ele faz, ele vai desenvolver. Se o profissional disser não, ele vai realmente, daqui a pouco ele desenvolve. Então, assim, vai do profissional, né? Mas precisa passar por uma avaliação, pelo menos por uma avaliação, para a gente dizer, sua criança precisa ou sua criança não precisa. Não tem como olhar para a criança e não, deixa que ele vai andar. Exatamente, e deixar o tempo e deixar a criança ali sem nenhum auxílio, né? Já chegou assim lá na clínica para você, alguma criança que tenha tido um trauma emocional? Como o emocional é mais com psicóloga, nunca chegou não, assim, com a queixa do pai ser emocional. Às vezes eu pergunto ao pai, ele passou por algum sofrimento, assim, passou muito tempo internado, porque às vezes a criança passa por algum transtorno, né, e isso aí afeta, né, o cognitivo, o motor, o emocional. Mas assim, o emocional em si, só por essa queixa, porque geralmente eles procuram o psicólogo mesmo, para essa questão emocional, né. Essa fase de anamnese, até chegar a um diagnóstico, eu sei que é de criança por criança, mas sempre tem um tempo limite, né, para que se chegue assim, que se junte uma equipe para poder dar ali um laudo à criança. Isso. É mais ou menos quanto tempo? Eu costumo pedir pelo menos 3 meses de terapias contínuas, né? Não adianta você ir um dia e faltar o resto do mês, porque a sua criança não vai evoluir. E depois a culpa é de quem? Do profissional, que é ruim, né? Por isso que eu também bato isso na tecla. Pai, mãe, vamos ser assíduos nos tratamentos, sem faltas, porque a sua criança vai evoluir. Não só eu que vou fazer. Eu estou aqui uma vez por semana, o resto do tempo ele está em casa, na escola, então tem que ser toda essa equipe. Então, assim, uns 3 meses para a gente ver como a criança vai evoluir. E aí eu faço um relatório, entrego os pais e ele leva para o neuro. O neuro ou o pediatra é quem vai fechar o diagnóstico. Eu não posso fechar diagnóstico. Eu faço o meu relatório de como a criança está evoluindo nas terapias e aí o neuro vai dizer, ele tem algum transtorno ou ele não tem, é só um atraso. E aí quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra. Teve já algum pai, alguma mãe que já chegou para você, ele mesmo, fechando o diagnóstico do filho, dizendo, olha, eu trouxe porque o meu filho tem isso? Às vezes chega, não dizendo tem isso, mas eu acho que ele tem algum... Fulano falou, o filho de Cicrano é assim. Eu acho que ele é autista, e eu trouxe por conta própria. E aí tá certo, assim, tá certo do pai tomar iniciativa e levar, né, pra avaliar e a gente ver se realmente tem ou não. Mas assim, ele não chega dizendo, ele é autista, não, ou ele tem TDAH, não. Ele chega, eu tô vendo alguma coisa estranha, ele apresenta esses comportamentos. E aí a gente vai realmente... Você falou agora justamente no que eu iria tocar no assunto, que é o TDAH. Hoje a gente vê muitas pessoas sem nenhum diagnóstico, por ser uma pessoa imperativa, uma pessoa agitada, às vezes você tem tanta coisa hoje em dia, o dia a dia, como você falou. A vida está tão corrida que não tem mais como você chegar em casa, descansar, esperar meia hora para poder fazer alguma coisa. Eu vou cochilar para sair depois. Não. Hoje em dia todo mundo está muito, né? O tempo, quando você olha, o tempo passou e você não fez tudo que tinha que passar. Aí você diz, não, acho que eu tenho TDAH.
TDAH, eu sou hiperativa, mas é o tempo. Mas hoje em dia muitas pessoas estão se autodiagnosticando, né, com o TDAH. Hoje em dia, para uma pessoa ser diagnosticada com TDAH, quais os sintomas que ela precisa apresentar? Aí tem que passar por uns testes, né? Geralmente o psicólogo, na parte da neuro, né? Neuropsicologia, ele faz vários testes, se for adulto já no caso, ou se for criança também, faz vários testes e aí faz relatórios também, manda para neuro, para se fechar um diagnóstico. Como você diz, todo mundo tem TDAH, né? Porque o comportamento é a vida que faz a gente, né? Tá muito corrido. Inclusive, hoje eu estava retornando, né, do município de Saloá, e eu conversando com o rapaz, eu disse, olha, minha vida é tão agitada que eu acho que se eu for no psicólogo, ele mesmo já vai me laudar ali com 10 transtornos, né? O rapaz correndo. Porque a gente não para. E a gente não pode se como eu acabei de falar, se autodiagnosticar. É porque a vida tá fazendo isso. Todo mundo hoje está muito acelerado. Você, como você disse, você chega em casa, você não pode nem descansar, você já tem outras coisas para fazer. Tem relatórios que não fez no consultório, que tem que fazer em casa, que tem que entregar a pai, que tem que... Então, assim, a vida está... Algo, assim, bem crucial mesmo, que acontece muito hoje em dia. Medicamentos. Né? Hoje você vê medicamento A, B, C, as pessoas dizem, eu tomo, e muitas vezes consegue aquela receita, começa a tomar aquele medicamento sem ser indicado por um profissional. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as consequências, o que pode acontecer em relação a isso. Com relação à medicação, eu não sei te falar muito, porque aí quem vai fazer a prescrição é o médico, e ele vai te dizer para que você está tomando. Mas assim, tem pais que não aceitam quando é muito criancinha, que o médico solicita risperidona, sei o que, um monte de medicação. O pai por si só chega para mim, porque é natural. Chega para mim e diz, olha, doutora, eu não vou usar essa medicação. O médico passou, mas eu não vou usar. E eu digo assim, já que ele passou, comece e observe seu filho. Você vai ver se ele vai dormir melhor, se ele vai ficar mais tranquilo. E aí você volta para uma consulta com o médico e diz se gostou, se não gostou, se ele ficou mais agitado, se ele ficou mais calmo. Porque não, se ele passou é porque tem uma causa. Mas assim, quando é um médico que passa, aí ok, né? Porque vem de um profissional. E quando é que diz, porque me disseram que era bom. Né? Eu já vi casos assim. Como eu atendo mais crianças, geralmente é os pais que vêm me dizer, o médico passou tal medicação, o que é que tu acha? E assim, mais com relação a adultos mesmo, eu tenho muitos amigos que dizem, eu tô tomando não sei o que, tu quer? Quero não. Quero não. Eu sou muito contra a medicação, assim, eu tenho insônia, eu sofro para dormir, mas eu sou contra a medicação, vou aqui dormir, num dia eu durmo. Eu sou meio contra a medicação, mas sim, agora há quem gosta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a clínica, o tempo dela. Você já falou que ela é uma bebezinha ainda, né? 2 meses. Eu sei que é um espaço lindo, com excelentes profissionais. Mas aí eu queria que você falasse do seu trabalho na clínica. O que é a clínica? Quem é a Andressa e a clínica? Né? Faça aí a junção, né? E fale um pouquinho. Tá. Vou olhar para vocês um pouquinho. Eu sou a Andressa, né? Como ela já apresentou, sou terapeuta ocupacional há 13 anos. Há 13 anos eu tenho um consultório aqui em Garanhuns, né? Assim que eu me formei, eu vim para cá, coloquei consultório. Me formei em Maceió, na Universidade Estadual. E aí eu sempre tive essa vontade de ter um espaço terapêutico, o meu espaço terapêutico. Eu tinha só um consultório, né? Eu queria o meu espaço. Para que uma criança chegasse para mim e ela pudesse, no mesmo espaço, ser atendido por outros profissionais. Facilitar a vida dos pais, no mesmo lugar você tem todo o atendimento, você pode marcar o mesmo dia e você passar por vários profissionais sem estar se deslocando muito na cidade. Então, assim, a Sensory Clinic foi sempre um sonho que eu tinha, desde a faculdade. Eu disse, quando eu me formar, eu quero o meu espaço. E aí aconteceu esse ano, né? Em janeiro foi a inauguração e estamos há 2 meses só de clínica, mas que está encaminhando. É um espaço bem meiguinho, assim, do jeito que você disse, bem meiguinho, bem acolhedor. Quem vai lá sempre elogia, parabeniza, porque foi tudo pensado com muito carinho, assim, todos os detalhes. E a gente tem a equipe completa, né? Como eu já falei, tem a equipe completa e estamos aí. Quem quiser conhecer... Vocês atendem com convênio? Unimed Caruaru. Por enquanto a gente atende Unimed Caruaru e particular. Então quem quiser ir lá conhecer, fica na Agamenon Magalhães, 459.
Tem o Instagram também, que podem dar uma conferida pelo Instagram, que é Sensory_Clinic, e tem o meu Instagram, que é Terapeuta Ocupacional Andressa. Então, são 2 Instagrams diferenciados, porque se for voltado só para a minha profissão, eu posto no meu, se for abrangendo toda a equipe, eu posto no Instagram da clínica. Ótimo. Tem algum telefone para contato? Quer deixar algum número para contato? Tem o telefone 879-9811-3320. E aí podem entrar em contato, tirar algumas dúvidas, dar uma olhadinha no Instagram. Pois é isso, pois hoje com vocês, olha, foi a doutora Andressa Ferro. Andressa, muito obrigada, viu? Foi um prazer, lisonjeada em ter você aqui conosco, falar um pouquinho sobre a clínica, falar um pouquinho do seu trabalho, foi fundamental e eu tenho certeza que vai contribuir muito com quem está nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e sempre que precisar estou à disposição. Obrigada.